Bom dia a todos, meus amados, a graça e a paz do Senhor Jesus. Palavra do Senhor, mais um dia deste devocional, uma entrega sincera, estar buscando acesso aos átrios do Senhor. E aqui a palavra hoje, salmista Davi, num momento ali certamente de perseguições, vendo que os maus feitores, ali eu não sei se era quando Saul o perseguia, ou quando seu filho Absalão e o seu amigo, não sei como era. O que eu sei é que hoje, no século 21, eu e vocês precisamos entender, compreender, agradar-nos do Senhor, porque Ele satisfará os desejos do nosso coração. Mas o que temos que entender que é o que está no nosso coração. Se está no nosso coração o efeito da palavra viva e eficaz, e que depois ela diz no final que ela é apta para discernir os pensamentos e as intenções do nosso coração, com certeza aí ele vai agradar e satisfazer os nossos desejos. Porque o desejo que temos, quando a gente entrega o caminho ao Senhor, confia nele, sabendo que tudo Ele fará, é exatamente nesta linha: estarmos conectados aos céus e não desejar as coisas da terra, tesouros da terra, e Ele ir concedendo. Possa ser sim que, se o Senhor quiser abençoar, abastecer o seu galardão com algo terreno, o Senhor, Ele faz, se Ele quiser. Mas a maior riqueza, a maior alegria, a maior satisfação que temos que ter é entender que no nosso coração tem que ter a palavra dEle. E é isso, é nesta condição que o salmista nos ensina aqui. E vamos orar para que o Senhor aprofunde ainda mais este meu raciocínio, esta minha compreensão e também o discernimento em vocês, onde vocês possam visitar áreas da sua vida para compreender este caminho. Oh, glória. Pai eterno, em nome de Jesus, te agradecemos por mais uma noite de sono reparadora, por mais este devocional, pela certeza que o Senhor é Deus das nossas vidas, pela certeza da salvação eterna, pois não estamos aqui neste plano apenas para viver as coisas terrenas, mas sim rumo à Nova Jerusalém. E muito obrigado por sermos dentre esses escolhidos, e que os meus irmãos possam observar sobre isso, ser esses escolhidos, caminhar rumo à Nova Jerusalém, Pai querido. E não como o salmista diz aqui sobre os ímpios no caminho dele. Que aqui ele vai afirmar que no futuro os seus, aquele que entrega o caminho no Senhor, estes herdarão a Nova Jerusalém, a terra prometida. Oh Pai, em nome de Jesus, muito obrigado por tudo. E que o Senhor possa me ajudar aqui nesta palavra, e que assim seja, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Então, neste contexto aqui, Davi, ele canta, ele adora nesse sentido. Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas invejas do que praticam a iniquidade, pois eles dentro em breve definharão como a relva e murcharão como a erva verde. Confia no Senhor e faze o bem, habita na terra e alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu direito como o sol ao meio-dia. Descansa no Senhor
e espera nele. Não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios. Deixa a ira, abandona o furor, não te impacientes, certamente isso acabará mal, porque os malfeitores serão exterminados, mas os que esperam no Senhor possuirão a terra. Amados, aqui deixa bem claro que a gente não deve indignar com aqueles que aparentemente, como os malfeitores, estão se dando bem na prática da iniquidade, ou seja, do modo de vida, do padrão de vida deste mundo que jaz do maligno. O que temos que entender, meus irmãos, nestes momentos, que infelizmente estes que vão bem, estando nessa iniquidade, sendo um malfeitor, praticando o mal e estão se dando bem aqui na terra, a palavra nos dá uma compreensão que o Senhor não tem negócio com estes. O Senhor tem negócios com os que são dele, aqueles que ele escolheu, aquele que ele vai capacitar, aquele que ele vai trabalhar esta confiança, esta fé que vai nos levar à salvação eterna, que pela graça somos salvos, mediante a fé. E para a gente acrescentar, agradar, que o Senhor agrade de nós e que Ele satisfaça os desejos do nosso coração, nós temos que estar alinhados com a palavra de Deus. Temos que estar alinhados com Hebreus 4:12. Vai começar, porque a palavra de Deus é viva e eficaz. E ela vai terminar esse verso dizendo que ela é apta para discernir os pensamentos e as intenções do nosso coração. Então que esteja no coração dos salvos aquele que possuirá a terra, onde eu terminei a leitura no verso 9. A palavra do Senhor, ela vai estar entronizada em nós. E o Senhor, através do Espírito Santo, nos dando discernimento, nos dando a confiança do Espírito, vivendo a verdade à luz das Escrituras. Pois busquemos em primeiro lugar o reino de Deus e a tua justiça, para que as demais coisas nos sejam acrescentadas. Assim diz Jesus Cristo em Mateus 6:33. E aqui vai seguindo, vai dizer sobre a inveja dos que praticam a iniquidade, que não devemos ter, pois eles dentro em breve definharão como a relva e murcharão como a erva verde. Você não. Salmista, no verso 1, salmista Davi também, Salmo 1, verso 1 vai dizer: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. E o verso 3 vai dizer que você é o contrário do que o salmista diz aqui sobre aqueles que murcharão como a erva verde. Você vai ser o contrário, porque você vai ser como a árvore. Você é como a árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha. E tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Este bem-sucedido, meus irmãos, tem a ver com o tratamento do Senhor com a nossa vida. Então, o caminho do crente que precisa ser, do salvo propriamente, que precisa ser estruturado, que precisa ser edificado, então ele precisa ser forjado. Então ele vai ter, sim, essas questões. E aqui vai dizendo que você
vai ser, né, como o salmista diz, que você vai ser como uma árvore plantada nas correntes das águas, que no devido tempo dará o seu fruto e as folhas não murcham. E aqui vai dizer no verso 4, para você agradar-se do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração, alinhado à palavra viva e eficaz. Transformado, como diz que ela é uma espada, pela essa espada que é a palavra de Deus, uma espada de dois gumes, que divide alma e espírito, as suas emoções, abre as suas emoções e traz o Espírito de Deus. Juntas e medulas, que tem a ver com o movimento da sua vida, com a sua vida, o movimento e a sua vida, porque juntas são movimentos. Medula é vida, que é a medula óssea, por exemplo, dá o sangue, que é vida, que é a medula óssea, e a medula espinhal te dá o movimento, porque ela é ligada no seu sistema de espinha, no seu sistema dorsal, até a mente, que vai fazer esse trabalho de dar vida a este movimento. E é por isso que vai falar sobre o coração, e eu associo essa palavra, levo esse paralelo para você não se frustrar quando você está esperando, quando você tem um desejo que não está dentro dos planos do Senhor, e você vai ficar frustrado porque você ouviu aqui na palavra do Senhor para você agradar do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. E o desejo do Senhor tem que ser alinhado com tudo isso. Agrada-te do Senhor. Ele nos ensina, Ele nos dá mandamentos. Então você agradando disso, aí sim Ele satisfará os desejos do teu coração. Não é o desejo terreno, é o desejo do alto, que vem do alto para a sua vida e para a minha vida. Para você não se frustrar com a palavra de Deus, mas entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Então, teu caminho tem que ser alinhado com o Senhor para que essas coisas aconteçam. E diz aqui no verso 6, fará sobressair a tua justiça, ou seja, as veredas da tua justiça, como a luz, e o teu direito, por você estar alinhado com a palavra do Senhor, vivendo tudo isso, para que o seu direito seja como o sol no meio-dia, que seja claro, que seja o mais aparecendo de maior lucidez, porque o sol do meio-dia é aquele que você vê, ele é mais completo, mais forte. Então que o seu direito seja como este sol do meio-dia. Ele vai pedir para a gente descansar nele, para a gente não se irritar por causa do homem que prospera no nosso caminho, porque por causa do que leva a cabo os teus maus desígnios. Quando a palavra fala sobre cabo, a palavra biblicamente analisando, este cabo significa uma medida de capacidade de coisa seca. Pode denotar também o fim de um período, e é o sentido de matar. É por isso que ele termina aqui no verso 8, que isso acabará mal. Por isso essa palavra, a cabo dos seus maus desígnios. Então não deixe, porque esses malfeitores serão exterminados, mas os que esperam no Senhor possuirão a terra. Amados irmãos, já vou fechando esse raciocínio nesse dia. Possuir a terra. Essa terra aqui tem uma conotação direta sobre a Nova Jerusalém, porque você está falando que o ímpio não chegará nessa terra, porque está afirmando
que eu e vocês que somos dentre os salvos, mediante o nosso comportamento, a nossa entrega sincera, entender que o Senhor é Deus, que precisamos confessá-lo como o único suficiente Salvador, Jesus Cristo, fazer o processo do batismo do arrependimento, nos tornando nova criatura, vivendo a palavra do Senhor, vivendo o prazer na lei do Senhor, meditando na lei do Senhor dia e noite, para compreendermos este caminho. Então somos esses que teremos a nova Jerusalém. Mas eu faço uma observação para vocês em vida, em terra, em passagem terrena, que a nossa salvação já começa no plano do reino de Deus, no plano dele, que ele vai nos encaminhar pelas veredas da tua justiça, por amor do nome dele. E vamos passar por esse processo ajudando os nossos. Que os meus filhos, no exemplo, que desde os 33 anos, mas eu estou mais, o Senhor está avançando mais em mim nos últimos tempos, depois de uma consagração como evangelista, depois de um discernimento de fazer um devocional como esse, um estudo desse toda manhã, semanalmente, depois de entender que tudo eu tenho que entregar ao Senhor, confiar nele e saber que tudo ele fará. Então todo esse processo, que a minha descendência, os meus filhos, eu deixo esse legado, eu deixe este legado, assim como vocês precisam cada dia mais também deixar como legado este modo de vida transformado pela renovação da nossa mente para experimentar a boa, agradável e a perfeita vontade de Deus e não viver os padrões deste mundo, prestando o nosso culto racional a Deus, como dando o nosso corpo como sacrifício vivo, tirando as mazelas desse mundo, não tendo aqui inveja e nem querendo ser como os malfeitores aqui nessa terra, que quer tudo a qualquer preço, e esses preços vão ser caros, principalmente na sua descendência em forma de iniquidade, que é o padrão de vida que vai vir no DNA da sua descendência, porque é isso que você está ensinando. Vai vir esse peso emocional, esse peso espiritual de forma geracional, e infelizmente estes, se não tiver a misericórdia do Senhor para ser dentre aqueles que o Senhor quer levantar dentro daquela família, infelizmente vai ser dentre esses malfeitores que não herdarão a terra prometida, a nova Jerusalém, que não vá bem aqui nessa terra, que pode ser reprovados mediante as suas condutas, assim como eu fui reprovado muitas vezes. Hoje eu posso ser reprovado em forma de julgamento da vida alheia, daqueles que querem julgar, daqueles que querem perseguir os que estão buscando caminhos retos, mas buscando cada vez mais, entrando nas veredas, nos caminhos retos. Então quem busca na palavra do Senhor, quem entrega o caminho a Ele, quem agrada-te do Senhor, Ele vai te dar os desejos do teu coração. Quem entrega ao Senhor, quem confia no Senhor, quem entende que tudo Ele fará, em nome de Jesus, meus irmãos, que vocês sejam dentre estes e presenteiem a sua descendência ou o seu próximo com esta forma de vida. E feche esse raciocínio com esse desejo no meu coração, que vocês entendam de fato, meus irmãos, a palavra está aqui nos ensinando, e que assim seja para a sua vida, para a sua descendência, para todos os seus, para os seus próximos, os que chegam como próximo na sua vida, e que recebam por parte de Cristo Jesus esta mensagem, e que assim seja,
Em nome de Jesus. Amém. Fique em paz e até amanhã.